Fala, CrossFitters, sejam muito bem-vindos ao nosso sétimo episódio do Skillcast. Eu, Leonardo Túmel. E eu, Rodrigo Rocha, Coach Rocha. Hoje, né, como a gente costuma passar para vocês quando tem eu e o Rocha só, a gente vai trazer bastante conteúdo, então é importante pegar uma caneta, pegar um caderno aí e anotar bastante, que hoje a gente vai trabalhar, vai falar bastante sobre o que eu acho que são os quatro pilares mais importantes, não só para boxe de CrossFit, mas acho que no todo, qualquer Trabalho como um empresa. todo, É, a experiência do colaborador, a experiência do cliente, marketing, vendas. Então, acredito que não só na nossa área, para todo mundo vai para todo valer. mundo. Na verdade, esses pontos que a gente vai abordar hoje são pontos que muita gente, eu tenho certeza, Aham. por ter muitos amigos donos de box, por ter conhecer várias pessoas que têm diversas empresas, muita gente não sabe, ou os que sabem também não conseguem praticar, porque não é algo fácil de você colocar, mas é algo que vai gerar um resultado muito bom e no médio e longo prazo, óbvio, né? Então é algo importante que acho que o Léo vai conseguir abordar bem essa parte, que é a parte que ele cuida aí com maestria, e a gente vai tentar destrinchar. Turma, então eu gosto de estar sempre. Quem me segue aí nas redes sociais sabe que eu falo para vocês o que eu vivo, eu aplico, né, na Burn Fox e aí eu reproduzo. Então, esse formato desses quatro pilares agora é algo que eu passei essa reestruturação, eu busquei, parei num final de semana, comecei a estudar e falei, esse formato aqui é o que eu quero para minha empresa. Então, é esse formato desses quatro pilares e como que eu vou organizar isso dentro da Burn Fox. Dando certo para Burn Fox, passo para Skill Business, adiciono também no método Skill. Então, eu comecei a estudar sobre isso e tem funcionado muito bem. E eu vou explicar um pouquinho passo a passo. Espero que a gente consiga falar um pouquinho de cada um, porque é muito conteúdo mesmo. Então, para começar, eu fiz uma enquete esses dias. Qual que era o pilar mais importante? Experiência do colaborador, experiência do cliente, vendas e marketing. O que que você acha que a galera votou e o que que você acha que é o mais importante? Eu acho que a galera deve ter votado na relação do cliente. Acertou, Acertei? acertou. E Porque todo mundo enxerga isso como ponto principal, né? Eu não sei o que você vai falar, mas em certo ponto tá certo e em certo ponto tá errado, né? Porque quando você só pensa na ponta, você esquece todo o trabalho que é feito por trás, né? E a ponta, ela só vai ser atingida se você tiver um bom deslocamento de todas as outras áreas trabalhando em conjunto para que o cliente seja atingido, né? exatamente. Então, antes disso, vem a experiência do colaborador. Show, porque a gente começa pelo funcionário, né? Exato, porque se ele não faz um bom papel, se a empresa não faz um bom trabalho com ele não vai fazer com seus alunos. Então, foi até o que eu comentei com a galera, eu falei, turma, pensando no modo geral, a experiência do cliente é o que todo mundo, toda empresa quando abre, nossa, eu quero fazer isso, aquilo, mas ter que dar um passinho para trás, pensar quem está por trás dos bastidores, e aí vai entender, e também vocês vão entender que depois, se você tem uma experiência do colaborador muito bem estruturada, uma experiência do cliente, vai melhorar suas vendas, vai melhorar o seu marketing, é tudo um conglomerado que você vai entender que esses quatro pilares vão te ajudar. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a experiência do colaborador, a gente vai colocar alguns tópicos que a gente trabalha aqui na Burn Fox. E um deles é o plano de carreira. Acredito que muitos queiram fazer dentro do seu box. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que nossa área ela é muito estreita. Normalmente você tem dois coaches, um estagiário, às vezes você é o dono e é coach, dá todas as aulas. É muito difícil fazer esse plano de carreira, mas é importante para que você consiga ter uma empresa sólida. Você pode construir agora esse plano de carreira. A gente tem, eu tenho todo estruturado. Se você quiser mandar no direct, conversar, eu te ajudo. A gente tem tudo estruturado, mas pelo menos tenha, que pode ter certeza que o novo funcionário que você for contratar, coach, se você apresentar para ele, ele já vai entrar na sua empresa com uma cabeça diferente, né? É, não, com certeza, porque o que eu disse, né? Muita gente tem dificuldade, por quê? Porque a gente está acostumado, o nosso formato, né? Você tem uma recepção, aí da recepção você tem o professor que cuida das aulas, e aí algumas vezes você tem um gerente, um coordenador que vai cuidar do todo. Isso se falando de uma academia convencional.
No CrossFit, geralmente, que você falou, né? Eu sou dono de box, eu abri o meu box, então eu dou as aulas. E no começo eu não tenho muito dinheiro para contratar uma recepcionista e tal, então eu recepciono os alunos também, enfim, faço um pouco de tudo. Ao passo que eu vou crescendo, eu contrato uma recepção, para não ficar ali, já não ter que perder o meu tempo ali. Então eu contrato uma recepção, mas continuo dando as aulas. Aí daqui a pouco eu contrato um professor, porque eu não quero dar tantas aulas. E eu contrato o cara. E aí o que acontece? Nesse momento, vocês dois são iguais, Uhum. né? Sendo que não é. Sendo que tem uma hierarquia. Você já é o head coach, você já é o dono do box, ou você é o professor maior, e entrou um outro professor. Então, eu acho que aí é onde a gente começa a falar sobre o plano de carreira, né? E a importância de ter bem estabelecido qual que é o cargo, ter diferença salarial também para ter um crescimento. É importante eu gosto muito de trabalhar hoje em dia aqui na Burnie, eu gosto de trabalhar com estagiário cru e a gente ir moldando ele. Tanto é que a gente chamou o Jeff para participar, que é o estagiário que começou no primeiro ano com a gente de faculdade, ele não conseguiu vir, vai vir em outro podcast, para mostrar como que foi o crescimento dele, o plano de carreira. Se eu não me engano, ele teve, acho que, 6 aumentos salariais em 3 anos. Acho que ele está com a gente desde 4 anos, mais ou menos, vai dar esse ano. E ele já teve todo esse crescimento. Hoje ele é um dos professores que tem as maiores notas do NPS. E também a parte de que a gente gosta de estruturar na Burnie Fox também, é que o professor consiga, dentro da unidade, ele conseguir realmente o que ele busca profissionalmente, financeiramente. A gente sabe que não dá para pagar um salário de empresas grandes e tudo mais, mas se a gente conseguir estruturar formatos, que eu vou falar aqui para vocês, como que a gente faz com bonificação, como que a gente faz com metas, com um personal também, uma estratégia de personal bem legal que vocês conseguem fazer, o seu professor, se ele conseguir dentro da sua empresa o que ele sonhou profissionalmente, pode ter certeza que ele vai trabalhar, vai ter uma vida bem longa dentro do seu box e ele vai estar sempre contente. Então é importante você trabalhar com essa carteira de clientes. Não, é. A carteira de clientes é o que a gente vai Carteira falar. de plano de carreira. Plano de carreira, é. É. Então, o lance principal é isso. Eu, como professor, que dou aula há muito tempo, conheço dessa parte de gestão, mas minha parte principal é falar da questão do professor. Então, quando a gente trabalha, realmente, a gente fica às vezes meio engessado, porque a gente acha que, assim, cara, meu futuro é dar aula e, e aí, né? Como é que eu vou comprar meu carro, minha casa, minha família dando aula, né? Então, aí começa a entrar alguns pontos que fica conflitante. Quando a gente apresenta um plano de carreira desse e a gente começa a mostrar que dentro do nosso cenário, dentro da Bonifox, por exemplo, a gente consegue ramificar isso de forma que ele almeja outros pontos, ele sai simplesmente da função de coach, de treinador, de professor, Tá? ele continua exercendo, mas ele tem outros pilares, que é os pilares que nós vamos colocar. Então, isso vai fazendo com que você vai alcançando mais valor econômico, né, na questão financeira, e você vai aumentando a sua capacidade de trabalho dentro da sua empresa, né? Da Banifox, da empresa em si. Sim, sim, com certeza. E para estruturar bem isso, eu acho que o primeiro ponto que você tem que fazer, é entender os seus colaboradores. Sim. Então, eu acho que se você conseguir separar mensalmente uma reunião individual com cada um café, na padaria, olhar mesmo no olho dele e trocar uma ideia, deixa isso, pega na agenda, já deixa mensalmente essa reunião, uma reunião no mês, você olhar no olho desse colaborador, porque às vezes o dono não está muito Sim. presente, ou ele dá aula também pra caramba e não consegue se reunir, mas para você entender e perguntar para ele, o que que você busca profissionalmente? Eu acho que isso é legal você ter isso de todos os seus colaboradores, tanto salarial quanto profissional. Pô, eu quero ganhar tanto. Aí, o que que você vai entender? Será que eu consigo proporcionar isso para ele? E você consegue, eu tenho certeza que você consegue se você estruturar bem, que é o formato aqui que a gente vai explicar um pouquinho. Na Burnie Fox, hoje os nossos professores, eles têm uma carteira de clientes e eles têm tarefas que eles têm que realizar. Só que, nossa, Léo, mas mais trabalho para eles, tudo mais. Sim, é o que a gente deixa bem claro na Burn Fox, que a gente não quer só um coach que entra, acabou a aula, tchau, vazou, valeu. Não, a gente precisa de um corpo, né, de estrutura que a gente consiga agregar tarefas. E desse plano, dessa carteira de clientes, o professor ganha em cima da renovação daquele aluno da carteira dele. Então, o que que muita gente vai falar, Léo, mas eu não consigo dar porcentagem em cima da renovação. Você vai ver o tanto que vai aumentar a sua renovação, sua taxa de renovação, o professor mandando mensagem para o aluno se está faltoso, o professor lembrando o aluno, lembra que você falou que você queria emagrecer mais tantos quilos esse mês?
A gente também vai começar a fazer a avaliação de bioimpedância, então o professor vai ficar em cima do aluno. Então você vai ver a diferença, o tanto que você vai deixar de perder aluno, esses alunos não vão sair, seu faturamento vai aumentar, e essa porcentagem que você vai dar para o seu professor não vai ser nada no montante que você vai ganhar no final do mês. Então, tenta criar estratégias dentro da empresa que o professor consiga crescer. A gente sabe que não dá para sair o salário direto, né? Nossa, ó, você vai ganhar tanto, mas tenta criar essas estratégias e de personal também, né? Aqui a gente dá um voucherzinho de vale aula para o aluno que entrou e o professor dá a carteira dele, o responsável pela carteira entrega esse voucher e manda um vídeo também de boas-vindas. Então tem várias coisinhas que vocês podem fazer para melhorar a experiência desse colaborador. Assim, mais especificamente em relação à carteira de clientes, né? O objetivo da carteira de clientes justamente é criar uma relação mais íntima no sentido de professor e aluno em termos de resultado, porque o professor, ele vai ter ali, né? Claro que o que tem que ficar claro o professor é professor da academia, óbvio, né? Ele conversa com todo mundo, ajuda todo mundo, auxilia todo mundo, só que nos bastidores ele é responsável por uma gama, por um X número de alunos. Então, o professor tendo essa responsabilidade, ele vai conseguir conectar o aluno nos treinos. Então você vai perceber que a sua taxa de faltas ela vai diminuir, porque o aluno, o professor, ele consegue trazer o cara para o dia a dia do treino. E aluno que treina renova plano. Isso, Aluno é tá sempre isso. faltoso, não renova. É sempre isso. Então ele vai conseguir trazer esse cara, ele vai conseguir saber dentro da sua carteira se tem alguém lá que casou, algum aniversário, alguém que fez alguma coisa, porque isso já linka para um outro Experiência do cliente. isso, para uma outra experiência do cliente que a gente vai falar depois, né? Então, esse link, então a gente consegue estar mais próximo do cliente. O coach, ele vai conseguir entender o quanto realmente ele pode influenciar e essa influência gerar valor financeiro. Sim. Por quê? É o que a gente está falando da porcentagem, né? Hoje, qual que é o principal objetivo da carteira de clientes? Aumentar a retenção de alunos. A gente sempre fala que é difícil entrar alunos. A partir do momento que eles estão dentro, é o seu pode dever sair. fazer a retenção. Então, com a carteira de clientes, a retenção ela vai ficar uma coisa exponencial. Então, você pode fazer até uma experiência. Você pega as suas renovações e vê quanto que está acontecendo de renovação, quantos por cento. Vamos supor que você está com 45% de renovação. E fala, galera, a partir do próximo mês, todo mundo, o mês, 50% para cima de renovação, eu vou dar uma porcentagem tanto. Uhum. Você pode ter certeza que isso vai gerar engajamento. Por quê? Isso está dentro do que o professor está buscando. Às vezes a gente enxerga o professor só como o cara que dá aula, mas a gente tem que entender que as funções financeiras, a parte de trás, também vai fazer ele crescer. Porque depois ele tá apto para ser um gerente da academia. E você que é o dono, você pode se aposentar ou abrir um outro negócio, qualquer outra coisa, sendo que tem uma pessoa que está ascendente na carreira. Então a carteira de clientes vem com esse objetivo. Então é importantíssimo, porque essa porcentagem, que é o que você falou, aí vai variar, né? A gente vai variar de 1, 3, 5, sei lá, porcentagem, mas isso já vai fazer uma diferença pro cara e pro seu box. Antes você tinha 20 pessoas não renovando por mês. Agora você tem 20 que estão renovando. Então dá uma porcentagem que o próximo mês mais 20 vai renovar. E aí eu acho que é onde a gente dá essa crescida, né? Eu acho um ponto legal falar sobre a carteira de clientes. É que antes disso tudo, para funcionar muito bem, o box tem que ter já algo estruturado, tem que ter uma base, tem que ter uma missão bem definida, valores. Porque o que a gente hoje já conversei com muitos donos que eles têm medo de fazer isso porque aquele professor fica com aquela carteira de clientes e se um dia ele sair, porque ele não confia na equipe dele de jeito nenhum, Sim. se ele sair aquele dia, ele leva. Então a minha dica é você entender como que tá se o seu box realmente, o nome do seu box é muito mais forte do que o nome do professor. É. Então se aquele professor, ele na camiseta dele tá o nome dele ou tá o nome do box, então é importante ter essa diferenciação. Se ele veste a camisa ou se ele tá querendo fazer o pezinho de meia dele para um dia ele abrir um box ou sair para outro lugar e levar. Que aí você pode também pensar em trabalhar num atendimento geral, se ainda você não tem essa confiança. Que é um atendimento que você pode ir atrás dos faltosos, você pode colocar um coordenador para coordenar isso e fazer um rodízio de quem vai mandar mensagem para faltosos, mensagem para parabenização. O melhor formato que eu já testei das duas maneiras é a carteira de clientes. Só que é que a gente está falando. Se você não confia na sua equipe, se
a sua liderança lá está muito baixa, se a cultura da sua empresa não é forte, talvez você pode se prejudicar. Então assim, a gente está falando da carteira de cliente, do benefício que ela tem, É. né? Mas claro que para aplicar ela, talvez tenha alguns pontos que você tem que analisar, e aí essa análise ela tem que ser mais profunda para que você não corra o risco, né? Se você acha que o seu box, você corre o risco do cara abrir um box e tal. Eu já vi isso muito acontecer já lá atrás, hoje eu acho que muito menos. Hoje é Hoje muito difícil. menos, porque hoje essa parte ficou muito mais profissional, né? Antigamente eu lembro quando eu abri meu box, cara, porra, abri com baratinho, foi, né? Sim. E em coisa de 2, 3 meses eu já tinha. O dinheiro já tinha voltado pro meu bolso, né? Hoje não, hoje a gente sabe aí, uma barra é muito cara, uma bola é muito cara, um dumbbell é muito caro, né? Então você tem menos esse risco. Mas isso vai tudo depender das pessoas com quem você está lidando, né? Eu acho que a importância do NPS, a importância do que os alunos comentam, o caráter do cara, né? Então são esses fatores que vão destrinchar melhor. Mas o que a gente não pode deixar de lado é que a carteira de clientes, para a experiência do colaborador, É, ela é sensacional, sim. né? Mas também para funcionar isso tem que ter um plano de carreira antes para o Isso. professor estar ali dentro e entender a hierarquia, entender tudo isso. Outro ponto aqui que eu queria falar que é interessante, que é uma dica para vocês, é uma meta geral entre a equipe. Então os professores têm têm a turma deles de renovação, que é a carteira de clientes, e o pessoal das vendas, que a gente tem quatro aqui na Burn, eles recebem comissão de vendas novas e os professores da renovação. Só que eles vão, independente de meta ou não, eles vão ganhar 2%. Então, se entrou 10 alunos, eles vão ganhar 2% daquilo, e se na carteira de clientes dos professores renovar 10, eles vão ganhar 2% de qualquer jeito. Só que qual que foi a sacada? A meta geral do box, que é o placar, se bater mais 7 eu aumento. Aliás, se bater mais 5 eu aumento para 3%. Por quê? Porque eu quero que as equipes trabalhem junto. E não só o pessoal da recepção se importar com os alunos novos e o pessoal da carteira de clientes se importar com a renovação. Porque se os dois trabalharem juntos, o placar vai subir e a e a taxa de comissão deles aumenta. Aumenta para os dois. Então é uma sacada que vocês podem fazer para essas duas áreas trabalharem junto, a renovação e as vendas. Porque às vezes as meninas da recepção, só ganho por comissão de vendas novas. Tô cagando para renovação. É, Professor, tô cagando se aquele aluno experimental foi, só quero cuidar da minha carteira. é, Então, se você casar isso e colocar uma meta, aqui com mais 10 eles podem ganhar até 5%. Então é bem interessante que você consegue fazer com que sua equipe engaje e vai estar sempre buscando o placar. Mas, para isso acontecer muito bem, tem que ter um líder por trás motivando a galera. tem que ter. Todo lugar vai ter que ter alguém É. que comanda o time, né? Se você não tem um coordenador de coaches, você vai ter que ser você, coordenador geral, ali que cuida de tudo. Mas sempre vai ter que ter alguém para guiar, né? Porque é o que a gente já falou até em outro podcast, né? A gente gostaria que todo mundo fosse pilhado 100%. Mas se todo mundo fosse pilhado 100%, talvez todo mundo já tinha sua É. academia, já tinha seu negócio. Então essa galera que é diferenciada demais, né? Essa galera vai andando sozinha. Então a gente precisa ter todo tipo de professor com a gente. Então tem gente que realmente quer dar aula, quer treinar, ele quer dar aula, ele quer fazer um papel a mais, mas ele não quer ser o cara que vai comandar tudo. E ok, entendeu? Então tem que ter um time aí bem desenvolvido em todos os âmbitos, né? Para finalizar a experiência do colaborador, que eu vejo alguns lugares fazendo, é cobrando, mas não retribuindo. Então, bateu a meta, beleza, só pro bolso do dono. É. Pô, comemora essa meta, chama a galera para comer um japa, pede uma pizza. Esses momentos são importantes dentro da empresa também. A bonificação que a gente faz extra pro NPS. O Jefinho, daqui 2 semanas, ele vai passar um final de semana no resort com a namorada dele, que a empresa está proporcionando porque ele recebeu a maior nota. Então, se eles estão fazendo por você, faça também por eles. Então, é legal que você pense em motivações, não só financeira, mas também poder causar isso no professor, que com certeza no todo você vai conseguir ter uma boa experiência do colaborador. A troca, né? A troca, os dois lados. Isso. Turma, começamos pela experiência do colaborador, porque acredito que um tópico vai levar ao outro. E agora a gente vai falar um pouquinho de experiência do cliente, desde o aluno experimental, o aluno que está lá dentro, como que a gente consegue diferenciar, porque hoje o nosso mercado é muito.
não sei se ele é tão concorrido mais, não só com outros box, mas acho que no fitness todo, né? A gente entrou, a musculação tá forte também, a concorrência, sedentarismo tá forte, quadra de areia, beach tênis, então a gente tem que se diferenciar, só abrir igual antigamente não dá. É. E cada papelzinho, cada estratégiazinha que você vai fazendo dentro dessa experiência do cliente, nossa, Léo, eu vou gastar R$ 10 para proporcionar isso para o aluno. Ah, não vale. Aos pouquinhos, foi o que eu falo para todo mundo, esse trabalho é de formiguinha, o aluno vai se encantando, ele posta um store, aí ele ganha um presentinho, ele vai postando, o amigo dele vê, esse aluno tem mais 5.000 seguidores. Então isso vai fazendo com que aos poucos o, as pessoas vão olhar para o seu box de uma maneira diferente e eles vão estar encantados com o seu serviço. Então, primeiramente, como que a gente trabalha é o convidado, o aluno experimental, os diferenciais que a gente faz por ele. Então, a gente já tem uma equipe esperando por ele. Então, se você não tem esse controle de aluno experimental, já pega uma planilha agora, se vira, manda mensagem para a gente. Mas você tem que ter já conhecendo aquele aluno, sabendo pelo menos se ele tem alguma lesão, se ele não tem, qual é o objetivo dele também. Se ele quer emagrecer, se ele quer hipertrofiar, se ele quer ficar bom no CrossFit, se ele quer performance, você precisa já conhecer aquele aluno e a sua equipe também já conhecer. Então, a equipe da recepção junto com os coaches tem que estar trabalhando junto. É até um formato depois que a gente vai entrar em pauta sobre as vendas, né? Se recepção e coach, como eles trabalham junto, todo esse ponto. E aqui na Burn a gente cria uma experiência da primeira aula que realmente o aluno fala, putz, se eu não fechar aqui, é porque eu realmente não gostei do esporte, tudo bem. Ou financeiramente. Porque o aluno entrou na Burn Fox, a recepcionista vai estar já de pé esperando ele com uma garrafinha com o nome dele escrito. Tem um bom treino, Rodrigo. Então, pô, você já chegou, porque muitos lugares você chega, você fica sentado, ninguém vai falar com você, tá todo mundo. Você nem sabe o que é você, chamou a aula, galera, vamos lá. Então você já recepciona aquele aluno com uma garrafinha, já sabendo o nome dele. O professor também já chega, já conversa com ele, já consegue gerar isso. E na aula experimental também, como que você gosta de trabalhar aquele aluno experimental para ele ter uma experiência naquela primeira aula? O que a Uma gente, boa o que a experiência. gente sempre recomenda, né? É isso. O coach, por isso que o trabalho da recepção, junto com o trabalho do treinador, é importante, né? Porque se a recepção não avisa, né? Então o treinador também não tem como saber. Então ele tem que saber o nome da pessoa, o horário que ela vem, né? Então geralmente quem é o coach do horário já sabe que vai vir aquela pessoa, então ele já sabe que é o nome da pessoa. Aí automaticamente ele tá lá. Ele vê uma pessoa diferente, ele já imagina que é aquela pessoa. Aí você tem dois pontos. Ou a recepção chega lá e leva até o professor e fala, ó, isso aqui é o Fernando, tal, que ele já sabe, ô Fernandão, tranquilo. Ou ele vai até o cara, Fernando, pô, tava esperando você pra aula, e aí, tranquilo, vamos lá. Então, o primeiro momento, né, é o cara já se sentir incluso. Ele já tá incluído ali no treino, pô, a galera já sabe quem eu sou iniciante, não treino, beleza, ele já tem essa informação, bacana. E aí, quando vai pra aula, né, uma coisa que os treinadores têm que ter bastante atenção, a gente tem muito daquele lance da adaptação do treino, né? Óbvio. Ah, então é push-up com o joelho no chão. Ah, é pull-up, tal, tal, tal. A gente tem que tomar cuidado que muitas vezes você tem que gerar a adaptação da adaptação da adaptação, né? Porque às vezes o cara tá muito sedentário. Mas o principal é, durante o alongamento e durante o aquecimento, você já consegue ter uma dimensão de como essa pessoa está. Muito fácil, né? Muito fácil. Você consegue fazer essa avaliação. Por quê? É uma avaliação. A gente usa essa primeira parte da aula com um aluno experimental como uma avaliação. Então, se você tá lá com um cara, avalia, olha o movimento dele, olha como ele se movimenta, como ele se desloca, olha a dificuldade que ele tem de colocar a mão no pé, no alongamento, ele não consegue fazer um agachamento, então você já começa a sacar. Com o treino do dia, você já sabia quem era aquele cara que ia vir, você já tem na cabeça o que você vai dar. E isso é outro ponto importante. Adaptar na hora é só em último caso. É aquele cara que chegou e não avisou ninguém e ele quer fazer a aula, então ok. Mas quando tem todo o processo da aula experimental, da garrafinha com nome, o professor já tem que saber que vai vir um experimental naquela aula. Ele pode até faltar, mas ele sabe. Como o treinador já tem o treino uma semana, um mês antes, ele já sabe qual é o treino e a adaptação. Mas mesmo assim, ele faz um panorama dele no aquecimento e no alongamento. Partiu para a parte técnica,
ele vai ajustar em cima do que ele avaliou. E o mais importante, ele tem que gerar pontos positivos para o aluno durante a aula. Então o aluno tem que sair com os aspectos positivos do treino. E não com a sensação de tipo, isso é muito difícil, isso é impossível de eu fazer, esse movimento, nossa, eu não tenho coordenação nenhuma. Porque o aluno tá ali, é difícil para ele estar ali. Movimentos complexos, pessoas que já treinam há muito tempo. Se é homem, tem mulheres na aula que pegam muito mais peso que ele. Então gera uma intimidação. Mas se o coach chega do lado e fala, cara, pô, seu movimento tá bom. Você falou que tava sem treinar, mas pô, sabe? Então você vai validando os pontos positivos para que ele possa, no final da aula, cara, gostei. Na parte do odd, se o odd da lousa é um odd que mesmo com uma adaptação fica difícil, você passa um odd à parte para ele. Não tem problema nenhum. Eu faço bastante isso. Passo um oddzinho com peso corporal, o cara treina, legal. E aí eu falo para ele assim, se você conseguir fazer 3 séries, tá perfeito. Se não, 2 tal. E o cara faz as 3. Fala, pô, você foi muito bem, cara. Às vezes tem gente que vem aqui e não consegue fazer 2. Cara, sério? Pô, sério? Foi bem pra caramba. Pô, eu acho que isso você vir treinar e dar continuidade, eu acho que vai se dar bem. Então você capta o cara. Então assim, o cara, é o que você falou. Pode ser financeiramente mais caro, ele não estava esperando aquele valor, então beleza. Ou ele não gostou mesmo e não gostou, mas no final das contas vai ser esse É, processo. a gente está juntando os processos, né? E como a gente. O inicial, garrafinha, boas-vindas, bem calorosa, assim mesmo, bem. Saber, né? É, Você saber conhecendo quem ele. você é, né? É. Aí o professor, todo esse passo a passo que o Rocha falou, e no final da aula, se o professor acompanhar o aluno até a recepcionista tá de novo ali de pé para apresentar para ele, não direto os planos, mas apresentar, a gente chama aqui de Burn 360, que é o mapa de sucesso daquele aluno. Então aqui a gente faz um PDF dele, a gente imprime com a foto dele, então é individualizado. Então fica lá uma impressora na recepção, as meninas já imprimem com a foto dele, com o nome dele. E já como a gente já sabe aquele objetivo do aluno, a gente vai instruir ele como ele vai atingir aquele objetivo. Então, o pessoal da recepção já está treinado para isso. Então, se o aluno quer, vamos supor, emagrecimento, ela já vai linkar nas nossas aulas, porque aqui na Burn Fox a gente tem a aula de Endurance, agora a gente está com a aula de Endurance, e com a aula de fortalecimento, e mais é um fortalecimento com musculação. Então elas já vão linkando, já vão circulando na frente dele, ó, como você quer isso? Então seria legal você frequentar tal aula. Ó, esses são os nossos eventos do ano. Então a gente já tem o calendário nosso de evento do ano. Ó, então como você quer, seria muito legal se você participasse desse evento em janeiro, desse aqui em dezembro. Ah, e também como você busca muito essa parte de estética, ó, então seria legal você ir no nosso parceiro, nosso nutricionista. Então você consegue mostrar para ele que se ele quiser realmente a atividade física é com você, não tem para onde ele correr. Porque você apresentou um plano para ele, essa equipe recepcionou ele, teve um plano, um mapa de sucesso daquele aluno. Então são processos que você precisa incluir na sua empresa que realmente o cara não vai ficar, a pessoa não vai ficar por causa do dinheiro ou porque realmente não gostou do esporte. E se você encantar ele passo a passo, ele pode não ter gostado daquela aula, ele vai voltar porque ele fala, putz, velho, olha o diferencial dos caras. É. A gente entrega para ele esse PDF Burn 360 e dentro as meninas colocam uma cartinha escrita à mão de boas-vindas que a gente espera que a gente consiga alcançar os objetivos dele. Então, olha a experiência que a gente cria na primeira aula do cara. Então, pode ter certeza que se ele não fechar, ele vai comentar com um amigo. É inesquecível, né? O cara, ele já visitou outros lugares, né? Se já treinou em outros lugares, a gente sabe que não é assim, né? Pô, a gente tava falando, né, sobre concorrência, né? As grandes redes. Pô, as grandes redes nem quer saber seu nome, cara, né? Você é só mais um dentro daquela vasta número de pessoas, né? Então, a gente fala, né? O CrossFit, ele sempre teve essa pegada das pessoas. De você, seu nome, não só mais um número na academia, né? Eu, durante muito tempo, fui coordenador geral de uma rede de academias e tal, e, cara, a gente tinha metas de cada unidade, então, assim, era números, né? Pô, estamos aí com 400, 500 alunos, nossa meta é 750, o que a gente vai fazer, tal, tal, tal. Aqui no CrossFit, a gente já tem essa diferenciação de estar perto dos alunos, saber o nome, saber as suas dificuldades, saber o que o cara consegue ou não. E quando você aplica essa experiência do cliente, né? Aí, falando do cliente novo, é difícil o cara ele não
sentir a diferença. Aham. Que às vezes o dono do box tá olhando e tá se perguntando, cara, mas pô, vou comprar uma impressora, vou imprimir e tal. Mas o que que você está querendo com isso? É no médio e longo prazo gerar um nome. Porque é o que a gente está falando, a gente quer impactar de todas as formas. E esse impacto, ele rola para aquele que fecha o plano. Então o cara veio, gostou, impactou, ele fechou o plano. Cara, que legal, ele é nosso aluno. Agora, mas ele não é mais um aluno que fechou só um anual. Ele é um aluno nosso, faz parte do nosso time, e os treinadores agora vai entrar numa carteira de algum treinador, e o treinador vai cuidar desse cara, e ele vai ser guiado dentro do objetivo dele, né? Então é sensacional. E aquele que não fechou, gerou um impacto, cara. Pô, gostei, né? Quando ele for falar numa roda de amigos, ele vai falar sobre o seu local de um jeito diferente. E aí eu acho que é onde rola aquele lance, né? Pô, um amigo falou que um amigo falou, alguém vem. E é uma roda, né, cara? Vai girando. Agora, se você não impacta, tanto fez, tanto faz. Foi mais um dia, ainda mais nesse mundo acelerado que a gente vive, né? Foi só mais um momento que o cara É. treinou, não gostou, acabou. Mas quando você para, gera um impacto, aí muda tudo. A gente fez uma campanha mês passado, que era a campanha do amigo, que eu já sei que essa campanha é um trabalho a longo prazo. Se eu não me engano, nós tivemos acho que 60 experimentais de amigos. Só que a maioria já treina em outro box. Só que muitos postaram toda essa experiência no Instagram. Tipo, pode ser que um dia, quando o plano vença, ele vá para Burn, porque a gente gerou uma diferenciação muito grande. E no Instagram dele também, ele postando aquilo, muitas pessoas devem ter falado: Caraca, mano, quero viver esse diferencial também. Então, foi o que o Rocha falou. Nossa, eu vou comprar uma impressora, eu vou ter que comprar uma garrafinha, eu vou ter que gastar papel. Cara, eu acredito que se você quiser fazer um pouco de diferencial, você tem que colocar isso na ponta do lápis e falar, putz, vale a pena. Mesma coisa da carteira de clientes, a taxa de renovação. Vale a pena. Se É. você ficar com uma economiazinha besta ali, vai ficar sempre na mesmice. Vai ficar sempre com 80, 60 alunos, você não vai sair dali, você não vai fazer um diferencial e vai dar aqui 3 anos, vai ficar desanimado, vai fechar o box. Então você precisa começar a fazer os diferenciais porque não tá mais fácil igual antigamente. Falo para vocês, a gente precisa fazer diferenciais dentro da nossa empresa. Seguindo, o aluno experimental também, só para finalizar a jornada desse aluno experimental, uma mensagem do professor de 24 horas também. Isso, às vezes, o aluno está pensando. Imagina o professor também mandar uma mensagem perguntando como foi a experiência dele. Isso também acho que a gente fecha essa experiência do aluno experimental com chave de ouro, né? Sim. Ele foi, tá dolorido, acorda no outro dia, o professor mandou uma mensagem. E aí, fulano, como é que você tá? Gostou da aula? Tá dolorido? Vamos, vamos tentar de novo hoje? A gente já consegue, aquele aluno experimental também, às vezes, se ele não quer no dia, você já consegue fazer essa repescagem aqui com ele no dia seguinte. Então, seguindo, a gente comentou um pouquinho sobre a jornada do aluno experimental, como que a gente consegue encantar esse cliente. O aluno entrando, o Rocha já deu um gancho aí que vai começar, ele vai entrar numa carteira de um professor, e aí começam os diferenciais também. Foi o que eu sempre falei, a parte de renovação, os alunos que estão é sempre o nosso principal, turma. Se você foca só nos alunos novos, vai ser aquele copo rasgando que vai estar sempre saindo, vai estar entrando pra caramba, mas saindo por baixo. Não vai adiantar nada. Então a gente precisa estar encantando os nossos clientes semanal, que já estão lá dentro. Então a gente também tem algumas sacadas. Esse aluno experimental que fechou, esse aluno experimental que fechou, ele vai entrar numa carteira e ele vai receber uma carta de boas-vindas em casa também. Então isso já é algo diferente. Depois que ele fecha o plano, É. né? E o professor vai mandar um vídeo para ele, uma mensagem, falando que, eu sou o coach tal, eu vou te acompanhar nessa sua jornada. Então a gente já vai marcar nossa avaliação de bioimpedância para a gente estar sempre alinhado. Pode ter certeza que você fizer isso tudo certo, tudo bonitinho, esse aluno vai ser muito difícil ele sair. Realmente só se às vezes ele cansar do esporte. Mesma coisa do aluno experimental. Seguindo, a experiência do nosso aluno que já está lá dentro varia em vários formatos, né? Um bom treino, o aluno tem que estar tendo estímulo diferente, tem que estar motivado, então tem que ter bons treinos lá dentro, tem que ter eventos também que a galera confraterniza. A galera gosta de evento, cara. Evento é super importante pra unir, né? Comunidade.
É, comunidade, porque tem muita gente que treina só de manhã e tem gente que só treina à noite, né? Então os eventos é onde a galera se conhece, né? Pô, o cara da noite, pô, você que faz uns resultados, você que posta uns resultados bons, cara, pô, legal, não sei o quê. Então os eventos acho que todo box tem que ter, né? É, A e comunidade. a parte do treinamento também. A gente pode fazer todas essas estratégiazinhas que eu tô falando, vai aumentar a sua retenção, vai, mas também se for um treino muito ruim, não vai adiantar nada. É, não, nesse caso, assim, o treino, ele entra como um ponto extremamente importante, porque a gente está falando que nós vendemos um serviço, né? Tudo que a gente está falando é importante, óbvio, né? Tal, mas no final das contas é o serviço. Você tem um serviço, tem que entregar um serviço, né? E o serviço ele está relacionado ao objetivo do cliente, ao objetivo do aquele aluno, né? Se ele quer perder peso, se ele quer ganhar massa muscular. A gente sabe, né, cara, que o aluno às vezes tem um objetivo de perder peso, mas ele come errado, ele bebe e tal. Mas o treinador, se está na carteira dele, ele consegue estar mais próximo para passar informação e falar assim, cara, não tem problema, você quer emagrecer, não quer? Mas você também não consegue parar de comer, óbvio. Então, vamos fazer o seguinte, não fica tão preso nessa meta. Vai treinando e vai tentando regular um pouquinho mais sua alimentação. Ou passar numa Nutri e tal, mas, né, vai regulando. Então, fica mais fácil de você ter esse contato com o aluno para que você possa engajar ele junto com o treino, né? Então, o treino, ele vai vir com uma pegada de diversificação, né? Pô, treinos diferentes, treino que exploram pontos diferentes, combinações diferentes, estímulos diferentes, mesclar o trabalho de força, o trabalho de condicionamento. Tem muito boxe, a gente já falou sobre isso também, né? Que o cara gosta de LPO, então todo treino é LPO dele. Toda semana é LPO. Ou o cara é do ginásio, vem da ginástica olímpica, da ginástica, só coloca ginástico. Você tem que mesclar, né? Você tem que trabalhar todos os pilares do CrossFit, porque os pilares do CrossFit é justamente o que faz ser o que é o CrossFit. Sim. Se eu trabalho muito apenas uma capacidade física, eu estou boicotando o método. E o método tem que ser utilizado de todas as valências, né? Trabalhar o LPO, trabalhar o ginástico, trabalhar o endurance, né? Então, eu acho que é o caminho do treinamento bem efetivado, junto com as questões que a gente está falando da experiência. Sim, com certeza. E a gente, tendo tudo isso bem alinhado, a gente vai estruturando os diferenciais. Então, já tem uma carteira de clientes, beleza. Aí aquele aluno foi, renovou o plano, aí imagina a recepção junto com o coach que toma conta da carteira dele, entrega para ele uma pulseira, explica essa pulseira para ele, ó, você está recebendo essa pulseira bronze porque você completou um ano de casa, então você tem importância para gente. O ano que vem, se você completar dois, você vai ganhar uma silver, o outro ano uma dourada. E isso, o professor, a equipe, todo mundo desenvolvendo aquilo com aquele aluno. Então, pô, a gente vai criando mais diferenciais. Outro ponto que o professor tem que ficar atento, que você comentou, da carteira dele de, vamos supor que um aluno saiu chateado com alguma coisa, pô, a gente manda uma mensagem. Ou o aluno machucou também, no outro dia manda uma mensagem. Outro formato também que a gente faz muito aqui na Burn, os alunos casando, a gente manda um vinho na casa deles de parabenização, a gente entrega um kitzinho. Então são vários diferenciais que, com certeza, além de aumentar a sua taxa de renovação deles, vai passar isso adiante, você vai conseguir alunos novos também, porque eles vão estar publicando isso, eles vão estar falando para os outros o quanto eles gostam. Então, essa experiência do cliente, se você trabalhar muito bem ela, vai trazer pontos positivos tanto na sua base, né, que é o que, que a gente está falando, mas também para conseguir novos alunos, porque é um trabalho de formiguinha que aos poucos o pessoal vai passando em diante, ô, Bernie Fox é legal, putz, ganhei uma carta em casa, ganhei uma pulseira, o amigo vai querer, o É. amigo vai querer. Não só o amigo que está em outro box, mas também o que está em casa fala, putz, mano, quero viver essa experiência, tem um cara me É, cobrando ali e, em o, e cima. o que é mais importante, né, bater nessa tecla, o nosso objetivo sempre é trazer novos clientes. A gente não está interessado no cliente do vizinho, tá? Não é, o foco nunca é esse. Até porque cada um faz o seu trabalho e cada um desenvolve o nosso trabalho. Nós temos um número muito grande de sedentários, um número muito grande de pessoas que estão sem praticar atividade física. E nós, como o nosso objetivo de vida é mudar a vida das pessoas. Então, automaticamente, nosso objetivo é fazer com que pessoas que não treinam venham, né? Porque às vezes fica muito esse lance. Porque às vezes você querer ser melhor, não é que você está querendo roubar o aluno do outro e nem nada disso. Mas é você quer fazer com que o seu trabalho seja reconhecido a ponto de conseguir trazer pessoas sedentárias
para atividade física. E isso eu acho que é o top da parada, né? Você conseguir trazer pessoas que estão destreinadas e dentro de um ano você mudar a vida dela e ela ser outra pessoa. Você fala, cara, então eu acho que é importante isso, né? Porque se bate muito nessa tecla, né? Você tem a concorrência, né? Você tem um box, você tem um outro, você tem academia, tal, tal, tal. Cara, a Acho que gente tá. São Paulo ainda até mais, né? Que tem São toda Paulo é muito, esquina, né? São Paulo é muito, né? Mas o nosso objetivo é trazer pessoas novas, né? Pessoas que não estão treinando e fazer que essa galera, pô, desperte esse interesse. E esse interesse que seja desperto, nem que seja pelas qualidades do que você tá apresentando, né? A experiência que você tá dando pra ele, nem que ele não queira ainda tanto treinar, porque se ele tá parado, é que ele tá parado, é que ele não tá treinando mesmo, que ele não gosta ou por algum motivo. Então, mas que ele tenha esse impacto e fala, cara, esses caras, puta, merece aqui que eu venho aqui, eu vou tentar, né? E a gente vai depois e ao longo do podcast vocês vão entender que como um liga o outro, foi até o que você falou, a gente mostrando essas experiências. Isso daqui, tudo isso, turma, nada tem um aluno fazendo um snatch 100 kg, bombadão. Não, são experiências que a gente vai conseguir mostrar para o público e a gente vai conseguir fazer com que aquele cara que está em casa venha, porque ele fala, porra, velho, que legal, os caras acolhem lá o pessoal, o cara realmente se importa com ele, o cara tem um professor que acompanha se ele vai emagrecer ou não. Então, essa experiência do cliente, ela vai te trazer resultados para todos os cantos. Acredito que já podemos passar para o terceiro tópico. Fechamos. Fechamos. Turma, Um outro ponto só, finalizando a experiência do cliente, né? Todas as vezes que nós temos um evento, nós temos um NPS. Então, todas as vezes, a gente tem os NPS também em tempos especiais para falar sobre o box, então sobre limpeza, sobre tudo, e temos o NPS dos coaches, né? Então, a gente falou dos coaches que eles recebem em relação ao NPS, mas isso está na experiência do cliente, o cliente ser ouvido, né? todas as pesquisas. Isso. Então, as pesquisas do cliente, dos alunos faz parte também dessa experiência, porque em muitos lugares o aluno não é ouvido. Ele faz uma reclamação ali no dia, tal, 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 e acabou, né? Ele vai para frente ou não vai, ele não sabe com quem ele fala, porque muitas vezes o dono do box é o que ele fala, enfim. Agora, quando você tem uma pesquisa que ela é anônima, ele pode falar o que ele quiser, ele pode colocar os pontos, fica mais fácil. Então, ter a pesquisa e gerar o resultado da pesquisa. Sim, com certeza. Né? Então, se ele falou que o chuveiro está queimado ou o chuveiro está com a água saindo pouca água, você vai no outro dia arrumar, porque isso é fácil, isso é algo tranquilo de fazer. Então, são pontos que muitas vezes você tem os clientes ao seu favor, né? Porque muitas vezes você não viu, você não toma banho lá, você não sabe que o chuveiro está ruim. Mas o cara toma, então ele te fala e você vai e arruma no outro dia. O cara, beleza, valeu. Então ele sabe que a partir de agora ele pode ter uma voz ativa, positivamente, óbvio, né? Não vai ficar reclamando de tudo, mas das coisas, para que o seu box seja cada vez melhor. E aí ele fala assim, cara, aqui eu sou ouvido, né? Então esse é um outro ponto importante também da experiência. Eu não entrei nesse ponto porque a gente já fez um podcast só de pesquisa. Foi, verdade. Aí, Mas entra como uma experiência Com certeza. no sentido de que, além de tudo que você faz, você ainda é ouvido, né? Sim, com certeza. Turma, aí agora a gente vai pular num tópico. O último que a gente vai falar vai linkar todos. Esse daqui é um pouquinho mais específico, que é a parte de vendas, que é um tema que daria para fazer um podcast só disso. Tanto é que eu coloquei aqui vários tópicos. Não dá pra gente estender muito, né? Já deu 45 minutos. Não tô vendo daqui. 45 já. Mas é um dos pilares mais importantes, que é a parte de vendas, que não dá também só para esperar brotar o aluno ali na porta. Você tem que ter estratégias para conseguir novos alunos. Então você precisa ter um funil de venda, você precisa ter aonde eu vou conseguir no orgânico. Então a gente tem os nossos ex-alunos aqui na Bird Fox, a cada 6 meses a gente entra em contato com eles. Vou ser bem sincero, é um funil que de 100, 2 voltam, 1 voltam. É um funil mais difícil, mas sempre consegue uma repescagem. E o legal é você sempre mostrar algum diferencial. Mostrar que está com aulas novas, mostrar que às vezes tem um professor novo, mostrar que tem um aparelho novo. Então, sempre quando você for fazer essa repescagem dos ex-alunos, deixa essa preocupação, tipo, tenta lembrar o porquê que ele saiu
e mostra que você já sanou aquilo. Então, isso é Sim. legal também, você ter esse controle da não renovação daquele aluno ou do cancelamento. Então, você tem ex-alunos, que é uma taxa bem pequena que você consegue a conversão, mas você consegue. Aí a gente tem também da nossa planilha experimental, aquele experimental que foi e não fechou. Então, se você tem um motivo que ele não fechou também, mesma coisa, depois de 2 meses, entre em contato com ele, vê, foi financeiro. Conversa com ele, vê se realmente, tá tudo bem, eu lembro que na época você não fechou por causa disso, tal, tal, tal. Eu lembro que você estava sem tempo, agora você está com tempo. Então, essa repescagem com aquele experimental que foi na aula e não fechou o plano também, a cada 2, 3 meses você pode entrar em contato com ele. Aquele experimental que agendou, mas não foi, você pode entrar em contato de 1 a 2 meses e com ele sempre, você marcou a aula e não foi, aconteceu alguma coisa, como é que foi? Vamos tentar agendar de novo. Então essa repescagem você consegue. Aí agora a gente já consegue ter uma adesão maior nas indicações dos nossos alunos que já estão, que eu indico vocês fazerem uma vez por ano uma pesquisa, você consegue indicação de todos os seus alunos, uma vez só, porque senão vai ficar todo mês pedindo indicação, É, fica não. sem graça. E aluno novo que entrar também, você pode finalizar a experiência desse aluno novo com 1 mês, fazendo uma pesquisa de satisfação, e no final, se ele está satisfeito, e ele vai estar satisfeito se você fazendo todo o passo a passo, toda essa experiência que a gente falou, ele vai também indicar os amigos, e aí você consegue tudo no orgânico, sem gastar um centavo. E agora também a gente tem a parte de indicações dos parceiros, que foi o que a gente falou. Quando a gente tem aquele Burn 360, o físio, o nutri, o suplemento, o endócrino, você faz uma troca de leads com ele todo final da semana. Você deixa um voucherzinho, um cupomzinho e vice-versa. Você entrega, ele entrega. E vocês fazem uma troca de leads também, tudo no orgânico. E também no marketing, a gente falando, a gente consegue captar clientes sim, sem gastar no tráfego pago. Então, a gente consegue fazer enquetes. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso no marketing. Tá bom, Deixa para o Marcos. marketing. É. Então, outro ponto que eu queria perguntar para você você acha que quem vende o plano é a aula, o professor ou a recepção? É uma boa pergunta, né? A venda, assim, pelo meu ponto de vista, a venda, ela acontece dentro do CrossFit, eu acho que ela vai acontecer pelos dois momentos. Porque você tem um primeiro momento, vamos supor, o primeiro atendimento é com a recepção. E aí é o primeiro momento. Então, se eu sou mal atendido, eu já crio uma casca ali, eu já me fecho, e quando eu vou para a aula, eu já vou fechado. Já vou assim, puta, não fui bem atendido, não gostei do atendimento, ou ela não sorriu, ou ela não me falou bom dia, ou ela esqueceu o meu nome, ou ela não sabia meu nome, ou ela me deixou esperando, ela não estava na recepção, estava no banho, sei lá, qualquer coisa, certo? Então, é um primeiro momento. Então, a gente pode colocar ali que foi 50%. Então, vamos supor que foi mal atendido ali. E ela vai pro treino. Ela chega no treino, o professor, sorriso. Pô, você, fulano. Pô, eu tava te esperando pra aula, que legal. Foi fácil pra chegar aqui, foi tranquilo, tal. Você tá bem hoje? Tem alguma lesão, tal? Ou você já tem essa informação, mas senão você pergunta de novo. Não, não tenho nada. Pô, fica tranquilo. Então eu vou cuidar de você nessa aula. Fica do meu lado, fica tranquilo, eu vou te guiando. E eu vou explicando sempre pra turma e vou explicando pra você. Pra turma e pra você. Então você já vê que já mudou. Então se ela foi 50 ali, 50 aqui, fica equilibrado. Só que aí no final ela vai ter que voltar na recepção para fechar o plano, né? Então eu acho que a recepção ela tem uma porcentagem um pouco maior do que o treinador. A minha analogia que eu gosto de usar nessa parte de vendas é o seguinte: se você vai na Apple e você quer comprar um iPhone, o iPhone é o treino. Então é o que ele vai consumir, é o nosso treino. E ele vai comprar o iPhone. Só que vai do vendedor, vai da recepcionista se ele vai comprar um de 50 gigas ou de 1 tera. Sim, E se ele vai fechar uma garantia. sim, Então é a mesma coisa. A aula, a experiência ali ela recepcionar bem e tudo mais, mas o aluno ele precisa gostar da aula, do professor, do ambiente. Só que a recepção tem que sim ter estratégia de vendas para fechar um plano maior com aquele aluno, mostrar os benefícios, igual qualquer vendedor. sim, Então, o nosso produto principal é o treino, é o CrossFit, certo. que é o iPhone. Só que vale muito da parte de vendas, da recepção. Ter sacadas também. A gente tá com uma sacada agora que a gente colocou de taxa de adesão. A gente não nem usa taxa de adesão, mas é só, se você não fechar um plano hoje, a gente tira a sua taxa de adesão. Então tem várias sacadas de plano também, o mensal mais alto.
O mensal você joga lá em cima pro ano, o ticket que você quer é o do anual. E o mensal você põe lá em cima pra galera não pegar também de jeito nenhum. Você colocar no seu flyer de valores os benefícios de pegar o plano principal. Então tudo isso vai de como a pessoa da recepção vai vender. Sim. Lógico, se o cara odiou a aula, vai ser muito difícil. Mas se o cara gostou, putz, pode ter certeza que às vezes ele vai falar, "Ah, vou fechar um mensalzinho para testar." Vai da venda da recepção para fechar um anual, fechar um fidelidade aí, um anual, que vai fazer com que o aluno, putz, às vezes ele fecha um mensal e aconteceu algum probleminha, ele tá adorando, não vai renovar. Mas se tem um anual já, ele já continua, já fica, que é o que todo mundo quer. A gente precisa trabalhar com essa previsão de futuro, não dá pra gente ficar só trabalhando com mensal. Então toda essa parte de vendas é linkado entre recepção e equipe, e coaches. Tem muita gente que não tem recepcionista. Não, mas faz sentido o que você falou. O final, quem vai vender, quem vai passar o cartão e quem vai indicar o plano ou convencer, né, Aham. aquela venda, aquela compra que o cara tá fazendo, vai ser a recepção. Por isso que é importante ela tá bem treinada nesse quesito, né? Porque é tanto a recepção, na hora que a pessoa chega. Então também não adianta a pessoa ser só sorridente e não saber Aham. vender, né? É. Pô, é legal pra caramba, gente boa pra caramba, mas não faz uma venda, né? Não adianta, né? Ou a pessoa também só querer vender. Então é um equilíbrio. A conclusão, então, desse pilar é, é interessante. Ah, e outro ponto também que é bem importante que eu falei antes na experiência do colaborador, é legal a pessoal da recepção ter comissão de vendas, turma. Isso é bem importante. Nossa, pouquíssimos que eu conheço fazem isso, é importante para motivar elas. Então, ligar, mandar mensagem, você e todo esse funil que eu falei, é muita gente para mandar mensagem, um monte de ex-alunos, indicação e tudo mais. Se não tiver essa motivação da comissão, vai ser muito difícil isso dar certo. Então, minha dica é faça isso, treine elas também, né? Tenha já gatilhos, estratégias para seu aluno falar, ai, nossa, eu vou pensar por causa do cartão de crédito. Putz, não, a gente consegue fazer esse plano para você agora. Tum. Ah, mas eu volto amanhã. Não, se você fechar hoje, a gente consegue fazer isso. Tenha já essas estratégias, porque isso faz a diferença. E foi o que eu falo, não é porque a gente está segurando o aluno. Não, o aluno gostou do seu box, gostou do seu esporte. Às vezes ele, só por um pretextozinho, vou fechar, nunca mais volto. E ele realmente gostou e ele vai ficar um ano com você, depois ele vai ficar para a vida toda, só por causa dessa troca aí desse mensal para o anual, que são sacadas na parte de vendas. É. Aí agora, acho que a gente finalizou a parte de vendas também. O último tópico é o marketing. Por que que a gente deixou ele por último? Porque você consegue linkar todos os tópicos anteriores com ele. Então, é um trabalho também que a gente está fazendo agora na Burn Fox. Eu sempre fiz tráfego pago. Indico vocês a fazerem tráfego pago. Até vou passar aqui o formato. Vou começar pelo tráfego pago, mas depois vou falar um pouquinho da parte orgânica, o tanto que é importante. É, então, tráfego pago, quando a gente começa a trabalhar com muitos box na Skill Business, a gente sempre entra, fala, ó, nosso plano Gold na Skill Business ele tem o tráfego pago, né? Já inclui. E às vezes o dono até comenta, oh, mas esse aumento no tráfego, nesse plano tráfego pago já inclui o que você tem que pagar pro Facebook? Eu falei, não, isso é por fora. Ah, mas o que que é um valor? Aí eu falo, cara, pra ser sincero, no mínimo uns 500 mil reais por mês, o cara, ô louco. Só que desse funil de vendas que a gente falou, o tráfego pago ele é um dos que é mais certeiros. Porque a pessoa entrou no link, ela clicou no WhatsApp e ela mandou que quer agendar uma aula experimental. Não foi a sua recepcionista que foi atrás do cara, mandou uma mensagem. Ah, nossa, nem te conheço. Não, o cara já viu tudo isso, ele já clicou, ele já se interessou. Mas não é só um tráfego pago de ó, aula experimental. Não, tem toda uma estratégia que você tem que fazer. Então tem que ter criativos que mostrem os diferenciais da sua empresa. Às vezes, foi o que a gente estava falando. Tudo isso de experiência do colaborador, do cliente, você tem que mostrar isso na rede social. Você tem que mostrar no orgânico, você tem que mostrar no tráfego pago. Porque às vezes você acha que é o básico, mas que não é o básico para muita gente. Ah, nossa, mas eu faço isso todo dia, dou uma garrafinha pro aluno todo dia. Mas isso é um puta diferencial, que você acha que como é já uma rotina da sua empresa, você não precisa mostrar. Mas às vezes um cara tá em casa, vê isso, nossa, que legal, eu quero fazer uma aula experimental lá só para conhecer, É. para viver isso. Então você precisa mostrar isso no tráfego pago. Então é interessante que eu gosto de trabalhar com 3 a 4 criativos
e desses criativos também ter uma foto rodando com a mesma informação. Então, nesse ponto que você falou, só rapidamente, esse tráfego pago que a gente faz aqui é sempre um vídeo com um treinador, é sempre com uma imagem, é uma coisa que vai despertar o cara, né? Porque às vezes o cara tá fazendo tráfego pago, gastando 500 mil, foto, tuc, 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 um negócio seco, que não cria empatia, que não cria um querer na pessoa, e aí ele acha caro realmente. Exato. Mas a partir do momento que ele tem isso daí, tem um engajamento contra, ele vai ver que o negócio, opa, é diferenciado. Esse tráfego pago tem que ser, esses criativos tem que ser 100% pensados, né? Que você vai pegar um público que está ali sentado e você vai ter que impactar ele. Então, às vezes, o seu primeiro impacto nele é só um professor falando, ô, você que tá aí no sofá, tô te vendo, hein? Brincando assim, vem pra cá pra gente se conhecer. Tum, já impactou o cara, entrou no seu Instagram, já começou a te seguir. Aí a gente começa a trabalhar o remarketing em cima dele. Eu não sou especialista de marketing, mas a nossa equipe aqui, ela fala como que é todo esse planejamento. Aí começa o remarketing em cima dele, aí começa a mostrar os diferenciais da Burn Fox, começa a mostrar todas essas experiências que a gente faz. Aí depois vai ter um professor chamando ele no Instagram para fazer uma aula experimental. Então ele já sabe que ele vai encontrar aquele professor, ele já engajou com aquele professor. Então o tráfego pago é algo muito bem pensado. É, Vocês começarem agora do zero sozinho, eu acho muito difícil. Aconselharia vocês buscarem uma empresa, mas que vocês já colocassem na cabeça que é importante. Acho que toda empresa hoje em dia que lida com o público externo precisa sim de um tráfego pago. A gente, na nossa área, igual todo setor aí do fitness, a gente precisa trabalhar, não vai brotar mais tão facilmente. E essa parte você entender que é um investimento que dá retorno. Todos esses que a gente falou, garrafinha, impressora, tudo mais, são investimentos com retorno. Então você precisa tirar essa parte da sua cabeça que você acha que estou jogando esse dinheiro fora, nossa, eu não quero mais ter esse custo. Não. Põe como custo fixo já do seu box. Valor tráfego pago, R$ 500 mil, R$ 1.500. É um custo fixo. Olha para ele como fixo, que vai te dar retorno também. Para seguir, então a gente está falando bastante sobre o tráfego pago. Agora eu quero falar um formato que a gente trabalha no orgânico, também que ele é bem importante porque ele engaja os nossos alunos. Então vocês vão ver os seus alunos gostando do conteúdo, querendo acompanhar mais o que vocês fazem nos bastidores. E também você consegue atrair o público de fora sem gastar um centavo. Eu estou falando dos dois lados. Minha dica é você trabalhar com os dois, o orgânico e o tráfego pago, sim, mas você conseguir casar bem os dois. Porque os seus stories diariamente, minha dica é pelo menos uns 10, 12 stories por dia. É legal você estar sempre mostrando a experiência do aluno, mostrando a experiência do aluno experimental, mostrando o aluno do dia a dia, postando às vezes o aluno que bateu a meta do score do dia, fazendo essa brincadeira, fazendo enquete. Sempre, uma vez por semana, duas, três vezes por semana, coloca, mostra um pouquinho do box e faz uma enquete. Você já treinou na Burn Fox, sim ou não? Então, o pessoal que votou não, uma porrada já. Gostaria de conhecer? Sim, tal. Você já tem um leads ali completamente de graça. Já pega, já manda uma mensagem para ele. A gente tem conseguido muito a aula experimental com essa estratégiazinha de enquete no Instagram. Ele veio para ajudar pra caramba essa enquete. Tanto o seguidor novo também a gente manda uma mensagem para ele perguntando, dando boas-vindas. Então a gente consegue de vários formatos atrair novos clientes usando o marketing. O que é importante que você consiga definir bem nesse marketing é quem vai fazer. Então ficar naquela de, coach, faz um dia ali, coach, faz outro ali, não vai dar certo. Tem Não que vai dar certo. determinar, tem que ter a função. Tem que ter a função. Então, E entra mais uma coisa que você pode gerar, às vezes, pro treinador, né? Não a parte de marketing, mas talvez uma parte. Você tem um treinador muitas vezes que o cara é bom no Instagram, cara. O Instagram do cara bomba tal, e ele pode ter receber um valor para cuidar do Instagram do box, ou cuidar dos stories do box, que seja aquele diário, né? Que é o dia a dia mesmo, onde você cria aquela proximidade maior com quem está olhando os stories, né? Então, é uma forma, pegar um treinador, tem facilidade, ele consegue fazer rápido, então, para ele não vai custar muito tempo e é uma verba a mais para ele também. exatamente.
A nossa estratégia na Burn foi, tá acontecendo isso que o Rocha falou, mas a gente colocou um treinador e uma pessoa da recepção, porque são os dois que estão ali no dia a dia causando essa experiência nos nossos alunos e os dois estão mostrando da experiência dos dois lados, como encantar um aluno experimental, como encantar um aluno que já está, dinâmica de treino, target para o aluno bater. Esses dias a Bruna postou também que foi muito legal o Daiane, né? O benchmark, ela postou o Dan Bailey fazendo, ela falando que eu acho que ele fez o Daiane em 1,36. Então isso a gente vai conseguindo engajar os nossos alunos que já estão ali. Então eles vão começar a gostar mais ainda do seu box e você consegue atrair um público de fora. Só que é importante que você delegue isso para alguém e deixe isso como um compromisso. Não fique no boca a boca de, ô fulano, faz uns stories hoje, faz uns stories ali. Não, cria um compromisso com, é legal, eu gostei, tá funcionando muito bem. Formato de uma pessoa da recepção responsável e um coach. E tá trabalhando isso, tá dando super certo aqui na Burn Fox. E essa é a minha dica para vocês. Bom, eu acho que esses pilares, né, de forma geral, né, completando aí com o marketing, é estrutural, né? A gente está acostumado a vir abrir o box, acender as luzes, o aluno vem, você dá aula, acabou, desliga as luzes e vai embora. E aí você vai vivendo assim, e aí depois você não sabe por que você está com o número de alunos baixo, você não consegue crescer. Então, todos esses pontos importantes aí, esses 4 pilares, eles fazem parte de um crescimento que eu disse desde o começo, de médio e longo prazo, Com né? certeza. Então, você não está fazendo isso para agora, você está fazendo isso para o médio, para sua empresa crescer, né? Para que você tenha mais alunos, para que você consiga comprar mais equipamentos, para que você possa deixar o seu box mais cada vez mais arrumado, mais equipado, a ponto do cara chegar e falar, cara, não tem um box na região melhor que o meu, de equipamentos, por exemplo. Então, são todos os pontos que vai um circulando dentro do outro, né? É uma engrenagem que, quando uma falha, ele começa a segurar as outras. Então, é extremamente importante. Espero que vocês tenham tido essa informação, conseguiram assimilar. E qualquer dúvida, só mandar pra gente aí que a gente pode conversar melhor. Foi o que eu falei no início do podcast. Acredito que agora, vocês finalizando, vocês entenderam o tanto de conteúdo que a gente trouxe aqui. Se você começar a implementar no seu box, vai por partes, vai por pilar. Não precisa querer fazer todos de uma vez, vai por pilar, que vai melhorar muito o seu box. Se você conseguir alinhar os 4 pilares, vai ser muito bom. Tenho certeza que seu box vai crescer. Então, façam as anotações, tirem dúvidas também, qualquer coisa com a gente, mas implementem esses pilares que eles vão te trazer bastante resultado. Fechou, galerinha? Isso mesmo. Valeu e até a Valeu, tamo próxima. junto. Valeu.